capítulo 31, vantagens do esquecimento. Então, qual é a vantagem que temos em esquecer o passado, né? Então, é isso que nós vamos ver essa noite, muito interessante esse item, para a gente entender por que a gente esquece o passado, né? É isso que nós vamos procurar responder hoje aqui com esse capítulo aqui. Antes de começar a matéria do Hamed, eu fiz uma pesquisa em alguns sites, eu tirei algumas coisas preliminares, né? Que diz assim, o primeiro site dizia assim, eu simplifiquei um pouco, porque os materiais são extensos. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, aqui está citado a palavra véu, e Jesus também fala nesse termo. Então vamos entender um pouco que o véu, né? O que é o véu? A gente lembra aquele véu de noiva, véu que você usa normalmente na igreja, é um tecido muito transparente, né? Você vê quase que o fundo perfeitamente, certo? Então esse é o véu. Lançar o véu no passado significa não é fechar totalmente o que se passou. Você consegue, e nós vamos ver daqui para frente como que é feita essa metodologia, né, de saber do passado. Então o véu tem esse sentido, na mensagem de Jesus também tem essa palavra, né? Então, se é conveniente lançar um véu passado, isso é porque deve ser útil, quer dizer, tem alguma utilidade, que nós vamos ver também sobre a utilidade disso. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes. Então, aqui já começando a citar o que Hamed também aborda, seria muito inconveniente lembrar do passado de faltas graves, que poderiam, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar nosso orgulho, e por isso mesmo, dificultar nosso livre-arbítrio. Então, aqui ele coloca a questão do livre-arbítrio. Então, se a gente não tivesse o esquecimento do passado, a gente não teria, como nós vamos ver mais para frente, uma nova página em branco para ser escrita, e, portanto, deixaríamos de ter a oportunidade de ter o livre-arbítrio de escolher o melhor caminho, o mal ou o bem, seja lá qual for. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação e relações sociais. Muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas. Então aqui esse site do Espírita, ele coloca algo que me surpreendeu também. A gente pensa que a gente reencarna em todo mundo que é estranho espiritualmente à nossa volta, nossa família, nossos amigos, nossos amigos, enfim, e não é bem assim, porque a gente volta para um grupo com quem a gente tem alguma coisa para reparar, principalmente o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. É uma visão muito, muito mais profunda do que eu tinha até então, quando eu comecei a estudar a apresentação de hoje, né? Então esse é um item sobre um dos sites, e a Mocidade Espírita Botuíra também coloca uma questão muito, muito interessante. Eles procuram responder quais são as causas que provocam o esquecimento do passado. Então eles lembram Leon Denis, né? Uma vez que essa associação não está no cérebro, o fio de recordação se rompe, podendo reaparecer vinda do inconsciente. Então aqui ele já coloca por que a gente esquece o passado. Ele está no inconsciente, portanto não está no nosso cérebro. Em determinadas situações, logicamente, né? Se não houvesse o esquecimento, sua evolução seria talvez impossível. Olha que abordagem boa de Leon Denis que nos ensina, né? Se não houvesse esquecimento, seria um tumulto geral, né? Todo mundo saberia qual é a dívida do outro, eu me sentiria endividado com muita gente, eu não agiria de forma natural ou com progresso espiritual, né? Porque os preconceitos de classe social, de raça e ideias iriam neutralizar essa ação que eu teria em relação a essa reencarnação. Toda a sua lembrança mental seria entrave às transformações
pelas quais deve passar, quanto mais viva estivesse no consciente de cada um. Então, o Leon Denis deu aí a sua contribuição, né, dizendo que a recordação não é pelo cérebro, é pelo inconsciente. Fica lá guardado, como disse aqui a primeira contribuição aqui do site, o véu do passado, né? Nós vamos voltar à questão do véu ainda. Bezerra de Menezes também é citado nesse site. Ele afirma que o esquecimento do passado é um respeito ao livre-arbítrio do homem. Então, novamente, ele coloca a questão do livre-arbítrio como sendo uma página em branco a ser escrita. E a escolha, como diz o livre-arbítrio, é toda nossa mesmo, né? Nós escolhemos qual caminho seguir. Porque permite que ele o use mais livremente, segundo a boa ou má inclinação do seu espírito. Como conviver com alguém a quem me amou, se amou e odiou por causa de traição? Então, é melhor não ter a lembrança do passado. A reencarnação seria, então, uma nova oportunidade sem nenhum recomeço. Então, se fosse assim, se fosse lembrar todo o passado, não teríamos um recomeço, mas um continuar na mesma situação. A gente ficaria estagnado, vamos dizer assim, né, por conta das lembranças anteriores, e aí você não consegue progredir. Lembrando aqui, eu acho que mais para frente eu vou citar também, eu estava mentalizando, digerindo esse assunto enquanto chegava aqui nesse horário, por que nós estamos nesse planeta e por que nós esquecemos o passado? É porque nós estamos numa transição, numa reencarnação de resgate do passado. Não só do passado, mas também da própria existência nossa nessa reencarnação. Então, por que esquecer o passado? Porque é tanta dívida que a gente não conseguiria caminhar. Então, se continuar nessa situação, ficaria um emaranhado de emoções, sentimentos e experiências desequilibradas e contraditórias. Nós não chegaríamos a lugar nenhum. Por isso, é feito um véu do passado, para esquecimento do passado e começar uma página em branco nova, né? O esquecimento do passado é também aí continua o mesmo site, né? O esquecimento do passado é também uma necessidade da coletividade. É isso que eu estou dizendo. Não é só nós esquecemos o passado porque nós somos devedores. Todos nós humanos reencarnados estão na mesma situação. É isso que o site afirmou aqui, que eu achei muito interessante destacar, é que o esquecimento do passado é também uma necessidade da coletividade. A recordação de nossas vidas passadas estaria também ligada à do passado dos outros. Quer dizer, se a gente está reencarnado, passando em companhia dos nossos familiares e amigos, não é por acaso que isso está acontecendo, é isso que está dizendo aqui, que a coletividade existe por conta do emaranhado de relações emocionais e de dívidas e de progressos também, né? Que fazem parte da nossa reencarnação. Eu fico imaginando assim, nos mundos felizes, onde ninguém tem dívida nenhuma, haveria necessidade de ter esquecimento do passado? Talvez não. Eles não têm nenhuma dívida para resgatar, não é verdade? Então, por que temos que esquecer o passado? Porque a nossa condição no nosso planeta exige, vamos dizer assim, no bom sentido, né, que Deus criou esse esquecimento do passado para nos ajudar. Né? Tá certo? O outro site também diz assim, aí eu já vou entrar aí no capítulo em si, no estágio em que nos encontramos atualmente, que é exatamente isso que eu estou falando, nós estamos aqui, num planeta de sofrimento, lógico, porque nós não somos todos santos, cada um tem um peso de dívida para resgatar. O nosso passado não é nada agradável, lógico. Logo, esse esquecimento temporário, ele diz assim, temporário, por quê? Porque como o véu do passado, ele vai se revelar, principalmente depois do desencarne, né? A gente sabe que em depoimentos, que quando o espírito deixa o corpo,
ele se lembra de tudo que aconteceu nas vidas passadas, né? Então, o esquecimento temporário por conta disso é necessário e benefício aos nossos espíritos, como eu venho falando aqui. E o capítulo de Hamed, Vantagens do Esquecimento, ele coloca um dos itens dos bem-aventurados aflitos. E a gente vem estudando esse capítulo em muitas outras oportunidades. A gente sabe que os bem-aventurados é a busca da felicidade. Então, quem está aflito, quem está em dificuldade e passa por necessidades, eles serão bem-aventurados, eles serão felizes no futuro, né? E o Hamed, especificamente, ele cita o item 11 desse capítulo. O item 11, eu não sei exatamente o título, que eu não pus aqui, mas ele diz assim, que Jesus, logicamente, falou, registrado por um dos seus discípulos, né, porque ele não escreveu nenhum papel. Ele diz assim: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, o véu tem aquele sentido que eu disse inicialmente. É um pano quase transparente, né? Mas ele não é. A gente vai ver que Hamed, ele coloca essa questão da revelação mais para frente. Então, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso tem uma utilidade. Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência em nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, Jesus já cita aqui duas coisas que a Hamed vai trabalhar agora, que é a questão da consciência e das tendências, né? Então, a pergunta é assim: qual é a utilidade, então, de colocar um véu no passado? Em certas criaturas, é visível a rejeição que fazem para aceitar as coisas novas que vão surgindo em sua trajetória vivencial. A natureza em nós é força do progresso. E os homens envolve sempre, não porém ao mesmo tempo e da mesma forma, mas naturalmente obedecendo ao seu próprio ritmo. Cada um tem um ritmo, né? E em certas criaturas, a rejeição é muito visível. E muitas vezes ninguém fez nada para outra pessoa pela qual a rejeição existe. Não sei se vocês já se pegaram observando atritos e desavenças, né? Ou nós mesmos, com antagonismos de pessoas. Puxa, essa pessoa não me fez nada, por que eu não gosto dela? Por que ela não entra, né, não aceita essa pessoa? Então, é essa questão de situações que aconteceram em outras vidas que a gente não tem consciência, que nem o próprio Jesus falou na sua passagem, e é uma tendência instintiva que você tem em função desse registro do passado. Então, por isso que existe a palavra véu, né? Porque vamos dizer assim, as memórias existem, mas elas não estão tão claras como a gente gostaria de ter, e não teria, segundo Jesus, qualquer utilidade de lembrá-las, né? E aí Hamed continua aqui: certas pessoas se orgulham de proclamar-se conservadoras. Se orgulham de proclamar conservadoras porque, não, eu não vou fazer nada, eu não quero briga, eu não quero desavença, eu não vou interferir. Então, não é a mal que fica me olhando, porque eu, muitas vezes, eu tenho dificuldade de falar não, né? E falar não é assim, não vai ser desse jeito que você quer, e assim por diante. Então, certas pessoas se orgulham de proclamar-se conservadoras. Eu não estou nem aí. Esquecendo-se de que o comodista, por medo ou estagnação, perde sua liberdade de não querer correr o risco de sair do lugar comum. Então, você não muda. É isso que o Hamed coloca aqui fortemente no seu livro, que renovando a atitude significa fazer as mudanças para se posicionar, corrigir, colocar seu ponto de vista, discutir, e não ficar omisso, né? Falando, não, eu não quero confusão com ninguém. Isso aí não resolve nada. E é um erro fazer isso, né? Segundo o Hamed aqui. A Val está olhando para mim aqui. Bom, desculpa. Estão sempre lembrando uma época de felicidade, suspirando por sonhos antigos que não se realizaram.
revivendo o passado, repisando as suas e as opiniões erradas dos outros, justificando-se agarradas às lembranças de vidas passadas. Então não tem utilidade nenhuma ficar agarrado a lembranças passadas. Vivem presas no eco do pretérito, no caso, né? E Hamed continua aqui no capítulo dizendo assim: passa por diversas experiências não aprendendo uma única lição sequer. Então, a vida vai passando e a pessoa não interfere, não se posiciona, e a vida vai passar, ela não vai fazer nada, né? Na verdade. A cada etapa da existência, acumulamos valores intelectuais e emocionais que nos diferenciam sensivelmente de como éramos há pouco tempo. Sempre nos são dadas constantes oportunidades de modificação e melhores concepções de vida, estimuladas pelas circunstâncias vivenciadas. É interagindo no dia a dia, na sociedade, na família, no dia a dia, né, que a gente vai provocando, assim, aproveitando as oportunidades para modificações e melhores concepções de vida. É o que Hamed está dizendo. Muito bom. Estamos de tal maneira enraizados ao passado que deixamos de crer que possa existir novas maneiras de ver e interpretar. Aí tem uma aspas aqui onde Jesus diz também o seguinte: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Esse aqui é um retrato figurativo que ele coloca, como Jesus sempre faz, né? Ele coloca o sentido figurado para guardar o seu ensinamento, né? Então ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque tiraria a consistência da roupa e o rasgão ficaria pior, segundo observou Jesus, né? Então, muito bem colocado por ele, logicamente, né? Clareando aí essa questão de não ficar assim relembrando o passado. Aí o Hamed continua aqui, terminando aí a nossa apresentação sobre o capítulo, e depois eu tenho 3 reflexões para a gente terminar. Essencialmente a voz da consciência. Então ele lembra aqui a questão da consciência e as tendências instintivas. São os melhores meios de ação, conforme nos indica o texto em estudo, que é o texto de Jesus. Cada dia é uma nova oportunidade para nos desvencilharmos dos velhos conceitos, ideias fixas e reflexões obsoletas, ultrapassadas. Então, cada dia é uma página nova, em branco, a ser escrita. É isso que ele está dizendo aqui. Aproveitemos, portanto, a vantagem do esquecimento. Então, é uma vantagem porque não teria nenhuma utilidade lembrar dos nossos passados, que não é um passado bom. A gente sabe que todos nós estamos aqui, expiação em provas, e que nós temos que resgatar muita coisa ainda, não somos perfeitos, né? Então a vantagem do esquecimento está nisso, que a gente possa recomeçar sempre e progredir, que nos concede a divina providência para transformarmos nossa presente encarnação em fonte de novos suprimentos destinados a tornar mais felizes as encarnações futuras. É o próprio progresso espiritual, né? Cada reencarnação nos traz a oportunidade de avançarmos, né? Intelectualmente, melhorando a nossa moral e continuar o nosso progresso espiritual. Então, as minhas reflexões são 3 aqui, que eu queria também citar alguns sites de espiritismo, né? A União Espírita, por exemplo, mineira, diz assim: o esquecimento do passado não nos tira o progresso já realizado. Então, esquecer o passado também não reduz o nosso progresso que nós tivemos até então, uma vez que os conhecimentos adquiridos anteriormente ficam armazenados em nossa memória espiritual, no subconsciente, né? Aí, no outro tema, alguém falou do inconsciente, né? E se expressam em nossa vida como impulsos e tendências. Então ele lembra aqui impulsos e tendências. Muitas vezes a gente revela algumas coisas que até nós mesmos nos estranhamos. Então, puxa, eu tive um impulso de fazer isso, né? Então você tem alguma coisa dentro de você que você não sabe o que é sobre o passado, que te induz, vamos dizer assim, a fazer algo. O espírita consciente
da lei de causa e efeito, sabe que as provas de seu caminho têm uma razão de ser e se alicerçam nas ações do seu pretérito espiritual. Então, tem uma razão de ser, a gente entende que tudo que acontece conosco não é por acaso e tem a ver com o pretérito espiritual, que é o passado espiritual de outras encarnações. E por isso o esquecimento do passado recebe as dificuldades de hoje como reajuste e oportunidade do progresso em sua nova jornada evolutiva. O outro site diz assim também, que eu achei muito interessante: é assim que observamos em uma mesma família espírito que tem uma perfeita afinidade, enquanto outros parecem destoar daquele meio. São diferentes, são difíceis, são muito provavelmente espíritos que nos reclamaram de reacerto. Né? Em outro site, finalmente, só para terminar a minha apresentação e também concordar com essas reflexões, a terceira reflexão, o espírito reencarna para aprender e progredir. Se ele lembrasse o passado, ele não ia conseguir fazer isso. O esquecimento do passado é uma oportunidade que temos a cada nova encarnação de começar do zero. Como disse, uma página em branco a ser escrita. É um passaporte em branco em recomeço, em recomeço. Assim, podemos fazer uso de nosso livre-arbítrio para construir novos aprendizados em cada existência. E a quitação, eles colocam assim esse site, e a quitação de nossos débitos se encaixa justamente dentro de nossa parcela de aprendizado. Olha só que visão muito legal, né, sobre esse tema de Hamed aqui, que é vantagens do esquecimento. Então, nós vamos fazer as mudanças, nós temos a oportunidade de esquecer o passado, que Deus nos ajuda não lembrar as coisas que nós fizemos no passado, que não são boas, e por isso que nós estamos aqui. Eu faço uma ressalva aqui, não é geral isso que eu estou dizendo, na minha visão, porque tem espíritos que reencarnam em nosso meio, que vêm com missão sem ter tido desavenças ou problemas anteriores, mas ela vem com missão de nos ajudar a progredir. Então, não é 100%, né, gente? A gente sabe que a grande maioria está nesse meio que eu estou dizendo aqui, né? Que a coletividade, segundo que foi lembrado aí por um centro espírita. Então, é isso. Renovando atitudes requer a gente esquecer o passado e sempre e entender que cada dia, cada fase da nossa vida é uma página a ser escrita e depende, logicamente, só finalizando, do nosso livre-arbítrio. Tá certo, gente?